Graças a Deus, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. E dessa feita para estar postando o comentário de mais os comentários de mais uma das nossas lições da CPAD. A lição do nosso terceiro trimestre de 2019. É uma lição que nós vamos ter a oportunidade de estar aí trabalhando durante 13 lições. Estaremos trabalhando aqui com essa revista, uma revista muito importante, temas sugestivos, todos eles girando em torno do tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, basicamente, essa lição ela vai girar em torno dos talentos, dos bens que Deus tem nos dado. E eu espero em Deus que nós tenhamos aí a oportunidade de, nesses domingos, nesses ensinamentos, nós obtermos bastante informações aí em torno da palavra de Deus. Portanto, você está convidada para acompanhar aí as nossas postagens e também divulgar esse trabalho para a glória do Senhor. As lições desse trimestre, a lição número 1, tratando basicamente, abrindo a temática, o que é a mordomia cristã. A número 2, a mordomia do corpo. A 3, a mordomia da alma e do espírito. A número 4, a mordomia da família. A número 5, a mordomia da igreja local. A número 6, a mordomia da adoração. A número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. A número 8, a mordomia do tempo. Número 9, a mordomia do trabalho. Número 10, a mordomia das finanças. Número 11, a mordomia das obras de misericórdia. Número 12, a mordomia do cuidado com a terra. E a última lição, a número 13, seja um mordomo fiel. Então são aí os títulos das lições que nós estaremos estudando em torno do tema aí, mordomia cristã. Essa lição é uma lição aqui cujo comentarista é o pastor Elienaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, é professor universitário, bacharel em Ciências Econômicas, é escritor de diversas obras editadas pela CPAD. Então, seja bem-vindo às nossas lições. Eu vou estar, então, trazendo aí um comentário da primeira lição, a lição de número 1, de 7 de julho de 2019. A lição tem como título, o que é a mordomia cristã. Então, logo nós iremos ver aqui nessa lição qual o significado da expressão mordomia, diferente daquilo que alguns possam pensar em termos pejorativos, que a mordomia, alguém está na mordomia, está de boa, sem fazer nada, descompromissado. Mas, na verdade, não é esse o sentido de mordomia. Mordomia, de fato, assim, grosso modo, nós iremos trabalhar o sentido. A mordomia é exatamente um serviço. Todos nós somos chamados por Deus para exercer a mordomia no reino de Deus. E aí, cada um, segundo o seu chamado, segundo a sua vocação, segundo o seu talento, exerce uma mordomia, ou seja, exerce uma liderança, exerce um serviço do qual deve ter consciência que é feito para Deus. Esse serviço é para Deus e devemos então ser mordomos fiéis, administradores fiéis naquilo para o qual Deus nos chamou. Então, a lição vai estar exatamente focando mais especificamente sobre a mordomia no âmbito cristão. O textual da nossa lição nos apresenta: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Aqui faz uma pergunta. Qual é um mordomo fiel e prudente? Ou seja, como identificar um mordomo fiel e prudente? E aí ele vai e lança exatamente esse questionamento. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo para lhes dar a ração ao seu tempo? Qual é esse mordomo? Qual a característica de um mordomo fiel e prudente? Como identificar um mordomo fiel e prudente ao qual o Senhor colocou sobre os seus servos para lhes dar no seu tempo a sua ração? E aí a continuação do texto diz o seguinte:
Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim como? Sendo prudente. Então, ou seja, aqui lança-se um questionamento. Qual é esse mordomo fiel? Esse mordomo fiel já deixa entender no texto que ele é colocado sobre os servos, sobre os bens do seu senhor, sobre os servos do seu senhor, e ele vai ser chamado de prudente se ele corresponder com aquilo para o qual ele foi chamado. Então, se ele corresponde com a função, corresponde com a confiança que o Senhor depositou nele, ele então será chamado de um mordomo fiel. Então, um mordomo fiel, à luz da Bíblia, é exatamente aquele que corresponde com aquilo para o qual ele foi nomeado, ele foi colocado, que é exatamente para dar o sustento, para gerir os bens, ou as pessoas, ou tudo aquilo que pertence ao seu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o texto diz que bem-aventurado, ou seja, estará correto, estará agindo bem, aquele que exatamente quando o seu Senhor voltar, o achar cumprindo com a responsabilidade para a qual ele foi chamado. Louvado seja Deus. Aí a verdade prática da lição nos apresenta: Deus nos confiou a mordomia dos seus bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Então, Deus ele tem nos confiado bens espirituais, bens materiais, e um dia ele há de nos chamar a prestação de conta para saber como é que nós temos nos comportado diante dos bens, diante daquilo que o Senhor nos confiou. É importante nós observarmos que o talento ele está ligado diretamente à nossa vocação. Espiritualmente falando, todos nós recebemos do Senhor uma vocação. É necessário, em primeiro lugar, para que nós possamos nos sentir realizados. É necessário que cada um esteja ocupando a vocação para a qual foi chamado. E daí é necessário que cada um de nós entendamos e procuramos conhecer qual é a nossa vocação no corpo de Cristo, qual é a nossa vocação diante de Deus, porque uma das piores coisas é você estar no lugar para o qual você não foi chamado. Então você deve se certificar qual é a tua vocação, qual a atividade que você faz, que você realmente sente prazer em fazer, que você se sente realizado, que você deslancha, que você realmente vê se frutificando, e essa será a sua vocação, ainda que você, porventura, tenha até mesmo facilidade para fazer várias coisas, várias ocupações, você tenha vários talentos, vários dons, mas você vai, se você observar de uma maneira mais acurada, você vai perceber que há uma área específica na qual você se deslancha, na qual você sobressai, fazendo com que nessa condição você se sinta mais habilitado, você tenha mais prazer, você sinta como se o tempo tivesse parado, pois você tem prazer em se entregar e você vê resultados, não só você, mas as pessoas que estão à sua volta, percebe que você funciona bem naquele lugar. Então essa é a tua vocação principal. Então o talento, ele está ligado à nossa vocação, e na obra do Senhor, como mordomo do Senhor, o Senhor ele nos convocou, ele nos entregou nas nossas mãos, ele entregou a cada um de nós um talento, ele entregou uma obra, um serviço, algo para que nós pudéssemos exercer a mordomia. E é necessário que nós entendamos que uma vez que o Senhor ele confiou nas nossas mãos algo para que nós pudéssemos fazer, é necessário que nós entendamos que nós temos que ser bons mordomos, nós temos que ser mordomos fiéis, porque o Senhor ele tem nos confiado bens espirituais e bens materiais, como a lição ela nos apresenta, e é necessário que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos zelosos, porque em breve o Senhor ele há de nos chamar à prestação de conta, e nós haveremos de estar diante do Senhor para apresentar o que nós temos feito com os talentos, o que nós temos feito da nossa mordomia. A leitura bíblica em classe
Está no livro de Lucas, capítulo 12, versos 42 a 48. Nos diz assim o texto da palavra de Deus, aí o verso 42 do capítulo 12 de Lucas. E disse o Senhor: qual é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar ração ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, correspondendo à missão para a qual ele foi chamado. Verso 44. Em verdade vos digo, ou seja, afirma a ideia dessa afirmação, em verdade, é para mostrar o peso da certeza do que acontecerá com aqueles que exercem a mordomia ou foram chamados para ser mordomos sobre alguma coisa. Em verdade vos digo, sobre todos os seus bens o porá. Então aqui o texto nos apresenta que aquele servo que foi fiel ali dentro daquela obra que era dar ração para os servos, seus conservos, e ele foi fiel a essa obra, quando o Senhor o vier e o achar fazendo assim, diz que em verdade ele será honrado e será posto sobre todos os bens do seu Senhor. Aí o verso 45, mas, aí uma adversativa, mas se aquele servo disser em seu coração, ou seja, se aquele servo o qual recebeu uma responsabilidade do seu Senhor, ele disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Olha que esse texto aqui ele é muito sério, porque ele diz o seguinte: mas pode acontecer que aquele servo ao qual o Senhor lhe confiou a mordomia de algum bem, cuidar, no caso dos seus conservos, dos servos daquele Senhor, dar ração no seu tempo, mas se porventura ele vier a agir dessa forma, a pensar, não, mas o meu Senhor, ele não vai vir por agora, ele vai demorar a vir. E agora, ao invés de estar cuidando dos seus conservos, dos servos daquele Senhor, ele começar a espancar os criados e as criadas. Ou seja, ele foi chamado para cuidar dos criados, cuidar das criadas, e ao invés de cuidar, ele passa agora a espancar. E aqui nós podemos fazer uma leitura daqueles que foram chamados para exercer uma liderança na obra de Deus, e que acha que o rebanho é até mesmo dele, e começa a espancar o rebanho, espancar por meio de palavras, usando até mesmo a palavra de Deus, como se o rebanho fosse dele. Começa a espancar os seus conservos e conservas, esquecendo de que a obra pertence ao Senhor, e de que o Senhor um dia há de chamá-lo à prestação de conta. E que esse seu Senhor, ele há de vir a hora que ele não estiver esperando. Então diz que mais aquele que pensar que o seu Senhor vai tardar e começar a espancar os criados e as criadas, e começar a comer, a viver dissolutamente, a comer, a beber, a embriagar-se, achando que o seu Senhor vai demorar, de fato, acabando com o patrimônio do seu Senhor, vivendo dissolutamente, esquecendo da responsabilidade que ele tem com a obra que ele foi entregue. Diz o verso 46, que esse que se portar dessa forma, virá o Senhor daquele servo no dia em que não esperar. Quando ele não estiver esperando, virá o seu Senhor numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, ou seja, o afastará, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Por que sua parte com os infiéis? Porque ele foi infiel com o seu Senhor, ele não correspondeu com aquilo que o Senhor esperava da sua parte. Foi-lhe confiado uma responsabilidade e ele não correspondeu com as expectativas do seu Senhor quanto a essa responsabilidade. Por isso ele será afastado e será considerado como um infiel e receberá a paga de um infiel. Aí o verso de número 47, e o servo que soube a vontade do seu Senhor
e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. No primeiro momento, nós vimos aqui que esse servo ele não era inocente. Ele sabia muito bem quais eram as suas responsabilidades, ou seja, qual era a vontade do seu Senhor. Ele sabia muito bem que os bens do seu Senhor, no caso aqui os seus servos, não eram seus. Ele sabia que ele também era um servo, e como consciência de um servo que teve o privilégio de tomar conta dos seus conservos, ele deveria ter a consciência, ele deveria agir de acordo à sua função, de acordo ao seu papel. Porém, ele não agiu dessa forma. Então, o castigo não vem de maneira injusta, mas o castigo vem exatamente de maneira adequada, porque ele sabia muito bem, ele deveria manter-se fiel à sua posição, ao seu chamado, ao seu lugar. Aí o verso 48 diz, mas o que não soube, ou seja, o que não sabe a vontade do seu Senhor, que não é o caso desse servo, e fez coisas dignas de açoite, será açoitado, porém com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. Ora, qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aqui o texto está deixando claro que quanto maior for a sua responsabilidade, mais será a cobrança que você receberá por parte do seu Senhor. Quanto mais lhe for dado algo, mais lhe será cobrado. Quanto mais digno você for de confiança, mais se espera de você. A Bíblia nos apresenta a parábola dos talentos, que aquele senhor deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento. Ao que foi dado 5, lhe foi dado 5 talentos, porque ele tinha condição de tomar conta de 5 talentos. Ao que foi dado 2, da mesma forma, e ao que dado 1, da mesma forma. Porém, o prejuízo que aquele servo que recebeu 1 talento deu ao seu senhor, porque ele não trabalhou com aquele dinheiro. Imagine, ele deu prejuízo de 1 talento. Imagine se desse nas suas mãos 5 talentos. Quantos anos de trabalho, quantos milhões de prejuízo ele não teria dado, já que 1 talento tinha um alto valor. Então nós vimos aqui que é necessário que nós entendamos que todos nós, principalmente nós enquanto cristãos, quando nós ajoelhamos aos pés da cruz de Cristo, quando nós passamos pelo Calvário, quando nós somos encontrados por Cristo, nós saímos com uma responsabilidade, nós saímos com uma vocação, nós saímos com 1 talento. Foi nos entregue algo para ministrarmos, para nós administrarmos, para que nós pudéssemos exercer a mordomia. E nós todos temos que ter essa consciência que um dia haveremos de prestar conta da nossa mordomia diante do Senhor. E aqui o texto ele deixa bem claro que aquele que pouco sabe a vontade do Senhor, ele será digno de poucos açoites. Mas aqueles que muito sabem, aqueles para quem muito foi dado, muito se confiou, muito será a cobrança. Daí a necessidade de nós nos certificarmos, de fato, o que Deus tem entregue nas nossas mãos e como nós temos nos posicionado, como nós temos nos comportado diante daquilo que o Senhor ele tem entregue nas nossas mãos. Indo para a lição, aí a introdução da nossa lição, lembrando que a nossa lição título é O que é a mordomia cristã? A introdução da nossa lição nos apresenta, nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Quanto aos bens materiais, são esses os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar de seus interesses na terra. Então nós temos aqui que Deus, ele nos entregou enquanto igreja
tanto bens materiais quanto bens espirituais. Os bens materiais é tudo aquilo que Deus nos deu oportunidade de obtermos e que nós possamos administrar para o bem do seu reino, para servir ao próximo, para fazer Deus também ser conhecido através dos bens materiais, da mordomia dos bens materiais. Mas o Senhor também nos entregou bens espirituais, nos entregou dons, nos entregou talentos, para que nós pudéssemos também administrar, seja para louvar, seja para ajudar, para visitar, para amar, para perdoar, para aconselhar, para ouvir, ser ouvido para o outro, seja para ministrar, não importa, nós temos que ter consciência que nós recebemos vários dons, vários talentos da parte de Deus. E esses dons que Deus nos entregou, esses bens que nos foram entregues, tanto os bens materiais quanto bens espirituais, eles foram entregues com o objetivo de que nós pudéssemos exercer uma boa mordomia. Então eu, você, nós devemos ter consciência, buscar a cada dia uma consciência daquilo que Deus entregou nas nossas mãos e nos certificar se de fato nós estamos sendo os bons mordomos do reino. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta conceitos de mordomia. Primeiro subtópico, mordomo. Vamos ver o que é mordomo e o que é mordomia. Mordomia é a ação exercida pelo mordomo. Então não existe mordomia sem o mordomo e não existe mordomo sem mordomia. Então o que é o mordomo? A palavra vem do latim majordomo e significa o criado maior da casa. Então o que é o mordomo? É o criado maior da casa. Imagina aí uma grande casa, uma casa onde tem vários criados e dentre esses criados tem um que toma conta de todos os criados. Então esse criado maior, que tem maior responsabilidade, é o mordomo. Então, em síntese, o que é ser mordomo é ser um criado maior. Então, nada daquilo pejorativo de mordomo é estar de boa, sem fazer nada, não. O mordomo é um criado com maior responsabilidade, com responsabilidade sobre os demais criados. Então, aí está o sentido de mordomo. Então, esse majordomo, que quer dizer o criado maior da casa, é um administrador dos bens de uma casa. É um ecônomo, segundo o dicionário Aurélio. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terra. Então, dentro do contexto bíblico, o mordomo, geralmente ele é apresentado como alguém encarregado de uma grande propriedade de terras, alguém que é responsável em gerir, em cuidar dessa grande propriedade. Na Bíblia é chamado de mordomo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde a um administrador, ao ecônomo, a um que administra as economias. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que é um mordomo? Mordomo é um administrador, só que é um administrador de bens alheios. Essa não é uma mera observação. Então, nós temos que entender que nós somos mordomos dos bens que Deus nos entregou. Sejam bens materiais, sejam bens espirituais, inclusive a nossa vida, Deus nos entregou para que nós fôssemos mordomo dessa vida que pertence a Ele e que Ele nos entregou. Portanto, nós somos mordomos de Deus. E à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Então, todos nós recebemos de Deus uma mordomia. E os líderes, aqueles que lideram espiritualmente, que lideram a igreja, eles têm que entender que eles são servos do Senhor, que todos nós somos servos. Ele foi escolhido, chamado do mundo para ser servo de Deus. Porém, eu sempre costumo dizer que aquele que exerce uma liderança é um escolhido entre os escolhidos. Deus escolhe o seu povo, escolhe os seus servos, chama os seus servos. E dentre os servos, Deus escolhe alguém para exercer a liderança. Então, em termos espirituais, os líderes espirituais da igreja, eles têm uma responsabilidade maior, porque eles têm a mordomia sobre o rebanho.
mas eles nunca devem perder a consciência de que o rebanho não é deles. Eles não podem fazer como esse servo aqui citado em Lucas, aqui na leitura bíblica em classe, que ele começou a pensar que o seu senhor ia demorar e começar a espancar os criados e as criadas, ou seja, a espancar os seus conservos. Então nós que exercemos, ou todos aqueles que exercem uma liderança espiritual, devem ter cuidado e consciência de que o rebanho que lhe foi entregue não é seu, para você espancar, para você explorar, para você se dar de bem a partir do rebanho. Não. Você foi chamado, você deve ter consciência que você é um servo de Deus e você foi chamado com uma responsabilidade dupla. Você tem a responsabilidade de ser servo e a responsabilidade de ser servo dos servos, ou seja, de estar servindo, de estar sobre os demais servos. E a ideia da liderança na Bíblia, que é o modelo da liderança de Cristo, é exatamente a liderança que serve. Todos nós fomos chamados por Deus para exercer a diaconia, que é exatamente o serviço cristão. Cada um individualmente, enquanto igreja, fomos chamados para a diaconia, para exercer o serviço. E aqueles que lideram sobre os servos de Deus devem ter consciência que ele também é chamado para ser servo. Ele é chamado para exercer a diaconia. Porque o próprio Jesus, ele diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, o maior exemplo de serviço, o maior exemplo de mordomo, o maior exemplo de diaconia que nós temos é o próprio Jesus. Quando ele já chegando no fim do seu ministério, ele toma uma bacia e uma toalha e começa a lavar e enxugar os pés do seu discípulo. Ele está demonstrando ali o ministério da diaconia. Ele está demonstrando ali a sua teologia, a teologia do lava-pés, da humildade, do serviço. Mas, infelizmente, muitos pensam que pelo fato de ter uma responsabilidade na obra de Deus na igreja, por liderar um grupo, que ele está ali para ser servido, que ele é senhor do grupo, quando na verdade ele é servo de todos. A Bíblia diz que aquele que quer ser o maior de todos, que seja o menor, que sirva a todos. Então você líder, você que exerce uma liderança espiritual, você tem uma grande responsabilidade diante de Deus, que é a responsabilidade de ser um diácono, de exercer a diaconia no verdadeiro sentido da palavra. Que se nós formos analisar, todos nós, desde o pastor, aos auxiliares, aos membros, de modo geral, todos eles foram chamados para exercer a diaconia, para exercer um serviço na obra de Deus. Porém, há aquele diácono ou há aquele que tem a maior responsabilidade, que é exatamente a liderança. Mas, infelizmente, muitos daqueles que estão na posição de um pastor, de um grande líder, eles acham que o rebanho é que tem que servi-los. Eles acham que eles são o senhor do rebanho, que eles estão no alto grau de hierarquia, no alto nível, e que ele deve ser tratado como o senhor, o dono da obra, da qual ele pode explorar. Ele pode fazer com que todos giram em torno dele, dos seus caprichos, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua presunção, da sua vaidade, da sua cobiça. Mas é necessário que nós entendamos que quanto maior foi a responsabilidade espiritual que nós tivermos, como também material, mas falando mais em termos espirituais, quanto maior a responsabilidade espiritual que você tem, maior é o teu serviço. Maior e mais expressiva deve ser a tua diaconia. Então grave isso no teu coração. O que é ser mordomo? Mordomo é ser um criado mor, é ter uma grande responsabilidade sobre a casa de Deus, sobre a obra que Deus nos confiou. E mordomia? Mordomia é o ato de exercer, que exerce o mordomo, é a atitude, é a prática
do mordomo. O mordomo, ele faz o quê? O mordomo só faz sentido de existir na prática da mordomia, que é o serviço. Mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo. O que é mordomia? É aquilo que faz o mordomo. É o serviço, é a obra, é a prática do mordomo. Mordomo, então, é a prática, o ofício da mordomia, o mordomado, que é esse exercício da mordomia. Sua origem, no caso mordomia, está no termo grego oikonomia, que vem de economia, seu econômico, econômo da casa. Por isso, ao encontrarmos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, na Bíblia, mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então, todo o serviço que o crente realiza para Deus faz parte da mordomia cristã, do serviço do mordomo. Louvado seja Deus. É a administração dos bens espirituais e materiais. A mordomia é o que? É isso. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual, cada um de nós individualmente, enquanto membro do corpo de Cristo, quanto no aspecto coletivo do ser humano. Tanto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais, físicas, são objeto da mordomia cristã. Ou seja, você tem que ser um bom mordomo, por exemplo, das suas emoções. Você tem que saber administrar as suas emoções para a glória de Deus. O mordomo das emoções, mordomo do seu corpo físico. Seu corpo também pertence ao Senhor. Então você deve cuidar das suas faculdades espirituais, emocionais e físicas, porque tudo isso faz parte da nossa mordomia, da mordomia cristã. Por isso, essa mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Ou seja, nós exercemos a mordomia cristã à luz do ensinamento da palavra de Deus. Porque todo o nosso espírito, alma e corpo está sob a mordomia. Deus nos confiou para que nós pudéssemos apresentá-los irrepreensíveis diante do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 da lição, a mordomia espiritual do cristão. Esse é o título do tópico 2. Aí no tópico 1, nós vimos aí sobre o conceito de mordomia, o que é mordomo, nós já vimos. E aí o tópico 2 vai falar mais especificamente sobre a mordomia espiritual do cristão. Muito interessante. E aí, no caso, o tópico 3 vai falar sobre a mordomia dos bens materiais. Então, a mordomia espiritual do cristão. Primeiro subtópico, a mordomia do amor cristão. A Bíblia diz que a ninguém nada nós devemos, nós podemos ou temos que dever a não ser o amor cristão. Que não venhamos dever nada a ninguém a não ser o amor cristão. Então, partindo desse princípio, desse pressuposto, nós entendemos o quê? Que o amor faz parte da nossa mordomia. Então, como é que eu estou administrando o amor ao outro? Como é que eu estou administrando o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo, o amor a mim mesmo, o amor ao outro? Como é que eu tenho administrado enquanto mordomo do amor? Então, essa é uma responsabilidade que Deus nos coloca. Então, vamos ver o que nos diz esse primeiro tópico, quando diz o seguinte: a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. O fariseu quis testar Jesus quanto aos mandamentos, à prática dos mandamentos. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento? Qual é o maior dentre os mandamentos da lei? E Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente. Aí nós vemos aqui, a lição aqui vai dividir Jesus dizendo qual é esse grande mandamento, que é exatamente o amor, que é a mordomia do amor cristão. Então aí o comentarista aqui ele coloca nesse tópico
a divisão de qual seria esse mandamento. Então aí, no livro de Mateus, aí no capítulo 22, verso 37, ele vai abordar o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a mordomia do amor se aplica aqui dentro do grande mandamento, que é exatamente amar a Deus de todo o coração. Quando o texto aqui nos apresenta amar a Deus de todo o coração, coração é claro aqui que tem um sentido metafórico, não é coração no sentido físico desse órgão de carne, cuja única função é bombear o sangue, mas coração aqui fala exatamente de sentimento, da sede, colocado como a sede de todo sentimento, é exatamente o coração. Então, amar de coração é amar do mais profundo do nosso ser. Que os nossos sentimentos sejam verdadeiros diante do Senhor. Então, o que o texto coloca aqui é: amarás o Senhor teu Deus de todo. Ou seja, que todo o seu ser, todo o seu coração esteja expressando o amor a Deus. Que você, de maneira completa, sem reserva, você possa amar a Deus. E isto é a mordomia do amor cristão. Então, qual o primeiro e o maior dos mandamentos? Qual o maior, o grande mandamento? É: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Ou seja, no trono do teu coração só pode existir um Senhor. Deus não divide o trono do teu coração com ninguém mais. Então aqui o texto é bem interessante quando ele diz que o Senhor requer por completo o coração. Quanto a isso, ele nunca faz concessões. E aí Mateus 12, o verso 30 diz o seguinte: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o Senhor, ele tem que ter primazia, prioridade, e a totalidade do nosso coração tem que ser o Senhor. E nós devemos amar o próximo, amar os outros com o amor de Deus. Que o amor de Deus ele seja derramado no nosso coração, que nós possamos enxergar o outro através do amor que nós temos a Deus. Que o amor de Deus seja a diretriz para conduzir o nosso amor ao próximo. Porém, portanto, o primeiro grande mandamento, a primeira grande mordomia que nós temos do amor é amar ao Senhor de todo o coração. Depois, aí na sequência, um outro ponto interessante aí ainda no capítulo 22 de Mateus, o verso 37. É amar ao Senhor, nós vimos amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Tomando alma aqui como essa parte mais íntima do ser humano, como essa parte espiritual, aí a depender se você for tricotomista, crê na divisão espírito, alma e corpo, ou dicotomista, crê na parte material e na parte material, o que o texto está colocando aqui, também devemos amar o Senhor com toda a nossa alma. Que o nosso homem espiritual, o nosso homem interior, ele também esteja voltado para o amor a Deus. Amar de toda a alma e de todo o pensamento. Que a nossa alma, que o nosso espírito ame ao Senhor. Mas que também o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa mente, ela também esteja voltada para o Senhor. Que o nosso amor ao Senhor seja um amor com entendimento. Que nós não estejamos expressando um amor do qual nós não temos consciência. Então, o amor a Deus tem que ser de toda a alma, do mais profundo, e também de todo o pensamento. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que, além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza o que? A interioridade do crente. Então nós temos que expressar o nosso amor para Deus e a nossa prática na mordomia nas demais áreas da nossa vida, a partir daquilo que está no nosso ser, no nosso interior, no mais profundo do nosso ser.
Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Louvado seja Deus. E na sequência também, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, amarás então o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, uma vez que nós amamos ao Senhor, esse amor de Deus derramado em nosso coração, com o qual nós amamos a Ele mesmo, nós iremos também estendê-lo ao próximo. Que exatamente a mordomia do amor é amar no sentido vertical, no relacionamento com Deus, mas amar também no sentido horizontal, que é o relacionamento com as pessoas, com aqueles que nos cercam. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento enfatiza que na medida... Então, primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o primeiro mandamento, e ligado a esse vem o segundo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o segundo mandamento enfatiza que à medida em que amamos a Deus de todo o coração, que é o primeiro mandamento, de toda a alma, de todo o pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, o segundo mandamento, ele resume, juntamente com o primeiro, em um só, que é o amor. Então, uma vez que nós amamos a Deus e fomos tomados pelo amor de Deus, o segundo mandamento, ele enfatiza exatamente que esse amor a Deus, ele também seja dedicado ao próximo, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, tratar o próximo da maneira como nós gostaríamos de ser tratado, como nós nos tratamos. E lembrando que nós nos tratamos, devemos nos tratar como filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre as pessoas. O desamor é a tônica. Família, desamor entre as pessoas, entre as famílias, entre países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. O desamor está em todo lugar e até mesmo no meio da igreja. E é necessário que nós entendamos que é necessário que nós, na mordomia do amor, nós amemos a Deus com todas essas características do amor e que nós amemos também o próximo como a nós mesmos. E aí vem a pergunta que o fariseu faz para Jesus: e quem é o próximo? E quem é o meu próximo? Essa foi a grande pergunta feita por Jesus após a parábola do bom samaritano. Interessante porque dentro daquele questionamento de amar ao próximo, a si mesmo, o próprio Jesus ele é levado a contar uma parábola. E aí depois que ele conta essa parábola, ele faz a pergunta, ele devolve a pergunta a quem o perguntava e diz: então, quem é o próximo então? Quem foi o próximo desse homem? Quem é o meu próximo? Isso aqui é muito interessante. Quem é o próximo? Essa foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei. Ou seja, ele pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo daquele homem que caiu à beira do caminho? Quem foi o próximo daquele homem? O nosso próximo pode ser um familiar, esposa, filhos, filha, primo, irmão, sobrinho, etc. É o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou socialmente excluído. Ou seja, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que Deus colocar em nosso caminho ou que nós nos colocarmos no caminho. Então, qualquer pessoa a qual Deus colocar no nosso caminho, que precisa da nossa ajuda, ou que nós nos colocarmos no caminho dessas pessoas, esses são os nossos próximos. Então, o próximo não é necessariamente apenas um familiar, um irmão, esposa, esposo, filhos, filhas, não. O próximo é todo aquele que Deus permite que nós estejamos perto. Todos aqueles que, mesmo que nós não estejamos perto fisicamente, mas que nós podemos entrar em contato e de alguma forma ser próximo, de alguma forma ser útil, de alguma forma expressar a mordomia do amor. Este será o nosso próximo. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor, que é o que? Fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé.
Louvado seja o nome de Jesus. Então esse ponto, ele fala exatamente sobre a mordomia do amor cristão. Aí o subtópico 2 fala sobre a mordomia da fé cristã. Mordomia do amor. E agora como nós administrarmos a fé cristã. A palavra fé vem do grego pistes, do latim fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Então, o que é fé? Fé é bem mais do que acreditar. Eu posso acreditar em alguém, mas não confiar o suficiente em todas as circunstâncias. Então, fé, ela está ligada diretamente à ideia da confiança em Deus. Confiança na providência de Deus. É o lançar sobre Deus. É o pular nos braços de Deus. É o salto da fé. Então, fé está exatamente nesse sentido da confiança. Então, enquanto mordomos da fé cristã, nós temos que administrar essa confiança em Deus e que ela seja manifesta também no mundo à nossa volta. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus ao descrevê-la como: o que é a fé? A fé é um fundamento. Na verdade, a fé é um relacionamento com Deus, como toda a vida cristã se resume no relacionamento. Então, descrevê-la como profunda inspiração divina. Ora, a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se não veem. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É uma base daquilo que você não tem ainda, mas que você espera. Isso é fé. É o fundamento daquilo que você espera, mas que ainda não tem. É o firme fundamento das coisas que se espera e uma prova daquilo que você não vê. É um fundamento do que você está esperando e é uma prova daquilo que você não vê. Mas você, pela fé, você pode materializar, podemos dizer assim. Aqui há 3 características essenciais da fé. Ela é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. O que é a fé? É o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Ela envolve a esperança ou a expectativa, porque ela espera. Porque a fé, ela deve descansar na esperança, na providência de Deus. Então, ela envolve a esperança e a expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E terceiro, ela é a prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu não vejo, mas eu posso provar. De que forma? Pela fé. Mas são esperadas por uma convicção. Eu não vejo a prova do que eu não vejo, mas eu espero por uma convicção antecipada. É a fé que me dá a garantia, a convicção antecipada daquilo que eu não vejo. Então esse é um conceito clássico de fé e que nós devemos movimentar a nossa fé, administrar a nossa fé, ser mordomos da nossa fé a partir desse conceito. Louvado seja Deus. E o terceiro subtópico desse tópico nos apresenta a fé como um patrimônio espiritual. Aí a necessidade de nós aprendermos como apóstolos de combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar como patrimônio a fé, guardar a confiança em Deus. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do cristão. Então, durante toda a vida do crente, ele vai acumulando um depósito de dependência de Deus, de confiança em Deus, que é exatamente a fé. Que dá a ele condição de marchar vitorioso, de continuar dependendo de Deus, continuar marchando rumo a mansões celestiais. Então, a fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida cristã, ou seja, toda a sua vida com Deus, durante toda a sua caminhada com Deus. Você está acumulando um depósito de fé. Você está acumulando experiências com Ele. É o nosso patrimônio espiritual, de valor, de virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Como está em Apocalipse 3:11. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo à morte, o apóstolo Paulo ele disse: combati o bom combate.
A ideia de combater o bom combate, esse combate é bom porque ele é fácil? Não. A ideia de bom aqui não tem nada a ver de facilidade. Ah, não é bom porque é fácil, porque é lúdico, porque é aprazível. Não. O bom combate ele é bom porque ele é legítimo. Ele é bom porque ele é algo verdadeiro, é algo que vale a pena lutar por ele. Esse é o sentido de bom. É algo que é bom, é algo que vale a pena o sacrifício, vale a pena a entrega. Esse é o sentido do bom combate. Então aqui o apóstolo coloca: eu combati o bom combate, acabei a carreira, me esmerei nessa carreira, que é a vida cristã, que é a vida com Deus. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ou seja, a fé que eu tive no início para combater o combate, para desenvolver a carreira, eu continuo com ela até o final, porque eu guardei a fé. E aí ele diz: e desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O que ele sabe que está guardada? Pela própria fé que ele guardou. A fé que dava a ele essa prova de coisa que ainda não existia. Então, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui a ideia de amar a vinda é aqueles que têm no seu coração o desejo ardente pelo retorno de Jesus, mas não um mero desejo de que ele retorne. É aqueles que estão trabalhando para o retorno de Cristo. É aqueles que estão vivendo em torno da vida com Deus. Então, amar a vida de Jesus não é simplesmente dizer: não, eu quero que Jesus volte, eu estou aguardando. Não é isso. Amar a vida de Jesus é vivenciar a vida cristã. Porque nós apressamos, nós estamos rumando aos céus através da dependência de Deus, através da nossa vivência com Deus. Isto é amar a vinda de Jesus. É trabalhar para que essa vinda ela possa se concretizar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O apóstolo Paulo diz que essa promessa não é somente dada a ele, mas para todos quantos amem a sua vinda. Querido irmão, prezada irmã, guarde a sua fé. Portanto, aprenda a ser um mordomo da tua fé. E o último tópico da lição, nós vimos aqui no segundo tópico, mordomia dos bens espirituais. Agora nós vamos ver mordomia dos bens materiais. Primeiro subtópico desse tópico 3. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Então, administrando os bens materiais, a primeira coisa que o cristão tem que ter consciência quanto às finanças é que ele deve conseguir de maneira honesta, trabalhando os seus bens materiais. Que é dessa maneira que ele pode dizer que o que ele tem foi Deus que lhe deu. Se ele conseguir de maneira honesta, não desonrando, não tirando do outro, mas se foi um fruto do seu trabalho, da sua dedicação, ele pode dizer que esse bem foi dado por Deus e que ele é o administrador dos bens dados por Deus. Então o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto, como está em Gênesis 3,19, para obter os bens de que necessita. Isso é feito de maneira constante. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Então, se você quer adquirir as coisas, você deve trabalhar, ser um mordomo, nesse sentido de trabalhar, de esforçar-se e saber conservar aquilo que Deus te deu, e sabendo que a preguiça é algo condenável à luz da palavra de Deus. O preguiçoso, a Bíblia manda ele ter com a formiga, porque a preguiça é algo que Deus condena, que você deve trabalhar para ganhar o pão do suor do teu rosto, como foi ali dado por Deus aquela sentença a Adão quando ele pecou contra Deus, que deveria comer do suor do seu rosto. Antes ele trabalhava, é claro que sim. Ele trabalhava, ele foi dado a ele um jardim para cuidar, para lavrar. A bênção era certa na lavoura. Porém, com o pecado, ele tinha que suar, correndo o risco da terra não dar, de ter que lavrar a terra para poder contar com o seu fruto. Assim, então,
A preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim ele exorta ao preguiçoso que aprenda com as formigas, pois as formigas, trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Isso é administrar, isso é ser mordomo dos bens materiais, ser mordomo das finanças, ou seja, trabalhar para adquirir e administrar os bens que Deus concede. O subtópico 2, o cristão e as riquezas. Deus não demoniza as riquezas, nem diviniza a pobreza. A riqueza não é demonizada por Deus e a pobreza não é divinizada. Tanto a riqueza quanto a pobreza, elas devem ser vistas ou devem se viver de maneira que a vontade de Deus seja estabelecida. Se você tem muito bens, que Deus seja glorificado no muito que você tem. Se você tem pouco, que Deus seja glorificado no pouco que você tem. Lembrando que Deus é o que sustenta tanto aquele que tem muito, quanto aquele que tem pouco. Portanto, o texto ele nos coloca que Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza, quer que os seus filhos estejam na pobreza ou na miséria. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como aí cita aqui bingo, rifa, as loterias e outras formas fáceis de buscar riqueza. Ou seja, a Bíblia nos orienta que a nossa riqueza, e se juntarmos riqueza, que isso tenha que ser feito de forma honesta, e não com meios fáceis, a ponto de ter que tirar do outro para poder nos dar de bem. É necessário que nós entendamos que a nossa riqueza ela tem que ser dada por Deus, que ela seja fruto do nosso esforço, da bênção de Deus sobre a nossa vida, e não buscando meios fáceis e até mesmo ilícitos para nos enriquecermos. A Bíblia mostra que a avareza é idolatria. A Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, todo aquele que coloca seu coração no dinheiro, que é avarento, isso se torna uma espécie de uma idolatria. Isso é um pecado diante de Deus. Então a Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. Ou seja, viver em torno da riqueza, querer enriquecer, inclusive, muitos até que se dizem líderes cristãos, que querem, lutam pelo enriquecimento a qualquer custo, até mesmo à custa da exploração do rebanho, da exploração da igreja. Isso é avareza, isso é pecado, isso é idolatria, isso é desviar o coração de Deus, isso é não ser fiel à mordomia das finanças, à mordomia daquilo que Deus tem para nos dar. A Bíblia mostra que a avareza é idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo, é uma escravidão ao vil metal. Sobre isso as Escrituras também asseveram, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro em si, ele é útil, mas o amor ao dinheiro. Colocar o dinheiro, a Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se o meu tesouro, o que é de mais importante para mim é o dinheiro, meu coração vai estar no dinheiro. Mas se o mais importante para mim é Deus, é uma vida com Deus, é o amor ao próximo, são bens imateriais, imperecíveis, meu coração estará nesses bens. Então aqui é bem interessante, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, devido à ganância, devido à avareza, às coisas deste mundo. E Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Isso é o ensinamento de Jesus. Acautelai-vos, guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Sua vida não consiste nos seus bens materiais, você é apenas um mordomo dos bens materiais. Mas a nossa vida consiste em Deus. O texto aqui ele é muito rico quando ele diz, olha, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Por mais que você possua bens, você não pode comprar saúde, você não pode comprar felicidade, você não pode comprar paz, você não pode comprar uma família, você não pode comprar amigos, você não pode comprar o perdão, você não pode comprar a paz de espírito.
Porque a abundância de uma pessoa não está naquilo, ou a felicidade de uma pessoa não está na abundância dos bens que ela possui. A vida aqui é no sentido da realização, da felicidade, da paz. A paz está em Deus. Está numa vida direcionada pelos ditames, uma vida direcionada pelos marcos da palavra de Deus. E também ratificou: mais ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Por quê? Porque se o teu tesouro está nos céus, o teu coração também estará nos céus. Então não é errado, não é pecado ter riqueza, mas que a nossa riqueza ela não seja o nosso Senhor. Que a nossa riqueza não nos impeça de enxergar a direção divina, mas que a nossa riqueza seja submissa a Deus, que a nossa riqueza seja apenas um meio para nós glorificarmos a Deus, para nós expressarmos o amor a Deus e o amor ao próximo. E o último tópico, finalmente, o cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através de dízimos e de ofertas voluntárias. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus, pois há inúmeras necessidades da igreja que requerem contribuições dos fiéis. Então também nós podemos exercer a mordomia dos bens materiais, contribuindo para a obra de Deus, contribuindo para a igreja, para aquela igreja séria, aquela igreja que de fato ela está habilitada para fazer valer a finalidade dos dízimos e das ofertas. Você deve contribuir, sim. Existem muitas igrejas sérias, muitos homens de Deus ainda existem, que de fato administram o dízimo e as ofertas naquilo para o qual eles foram destinados. Então você deve contribuir. E a Bíblia diz que aquele que contribui deve fazer isso com alegria. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isso é muito importante, esses ensinamentos que a lição ela vem nos trazer para nosso benefício espiritual. Quando os nossos bens nos possuem e que temos de valioso se torna mais importante do que os nossos valores, então estamos com problema. Isso aqui é muito interessante, fechando a questão dos bens, que os nossos bens nós não devem nos possuir, mas nós é que devemos possuir os nossos bens. O que nós temos de valor não deve ser o que nós temos de valor enquanto bem material, não deve ser mais valioso do que os valores morais, do que os valores espirituais. Por quê? Porque se em nome da riqueza, em nome de um bem, eu estou negociando os meus princípios, os meus valores, alguma coisa está errada. É necessário que eu entenda que os valores espirituais, os valores morais, os valores da família, eles devem estar acima de qualquer bem material. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que nós somos chamados para exercer a mordomia cristã. A mordomia é essa que nós vimos, que essa ideia de estar com um serviço, sobre um serviço, estar ali exercendo essa função como mordomo, como um servo morto. E que essa mordomia ela se estende, como nós falamos, à vida espiritual, a mordomia do amor, a mordomia da nossa fé, como o nosso patrimônio e outras, e os nossos dons, os nossos talentos, e também a mordomia material, que influi as nossas finanças, a riqueza, se Deus permitir que nós venhamos a possuir, que nós possamos também ter o coração aberto para contribuir para a obra de Deus, mas que tudo nós entendamos, que tudo que nós temos vem de Deus e para Deus deve se voltar. A conclusão: somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que temos vem do Senhor
Louvado seja o seu nome para sempre. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e eu espero em Deus que nós tenhamos aprendido aqui a ser bons mordomos e a viver uma vida para Deus, uma vida direcionada à vontade de Deus. Um grande abraço, até a próxima oportunidade, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.